Terça-feira, 31 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Antes de iniciarmos a leitura do livro O que é o Espiritismo, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me dando de continuar aqui. O privilégio da vida, o privilégio da saúde e o privilégio de ter amigos como vocês. Quero agradecer a Jesus pela sua companhia e agradecer aos amigos espirituais que colaboram no nosso dia a dia, ofertando-nos as melhores oportunidades, os melhores caminhos e as melhores pessoas com que eu possa me comunicar e também transmitir tudo aquilo que vocês transmitem a mim. Hoje estamos lendo mais um trecho da obra de Allan Kardec, com o título de O que é o Espiritismo? Pequena Conferência Espírita. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismo, não empregam outros. Os sermões e os pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações, favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência, para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência. Tínhamos necessidade de termos especiais. O Espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química. As palavras espiritualismo e espiritualista aplicam às manifestações dos espíritos. Não são hoje mais empregadas senão pelos adeptos da escola americana. Dissidência. Visitante. Essa diversidade na crença de que chamais uma ciência parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveriam ser a mesma na América e na Europa? Allan Kardec. A isso responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina, e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que em seu começo não deu nascimento à dissidência, até que seus princípios fossem claramente assentados? Não encontramos as mesmas dissidências na ciência melhormente constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual seus sistemas particulares? As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina,
Não há a escola de Paris e a escola de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Referindo-nos ao Espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Onde estão hoje esses sistemas primitivos? Caíram todos ante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que nesta, como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Apresentou o Espiritismo a centésima parte das cisões que durante tantos séculos dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem? É realmente curioso ver as puerilidades que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Qual o recurso de que lançam mão? Zombarias, negações, calúnias, porém, nunca de um só argumento peremptório. É a prova de que ainda não lhe terem achado um ponto vulnerável. É que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente e que apenas com 10 anos de vida ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou. Depois de um século de existência, é fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-los, não era bastante dizer: isso não se dá, isso é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Fenômenos espíritas simulados. Visitante. Não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Allan Kardec. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que direis da lógica daqueles que pretendessem, por se fabricar com água de seltzer, vinho de champanhe, ser todo vinho dessa espécie apenas água de seltzer? Isso é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de Espiritismo, por causa de sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações e, para atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica, e todos os gaiatos os aplaudiram, brandando:
Eis aí o que é o Espiritismo. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se produziu que naquilo recebia o Espiritismo um golpe mortal? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho e certificar-se se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a Buena Dicha. Só a malevolência e uma rematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas dessas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas à Assembleia de Sabá, nas quais se espera o soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírita, meu amigo, assistia um dia uma apresentação. Perdão. Um espírita, meu amigo, assistia um dia uma representação de Macbeth ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: Belo, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que eu precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhecesse no quadro que tem ante os olhos. Fecha aspas. Abre novas aspas. Eu sou um deles, disse o espírita, e posso asseverar-vos que nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isto. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade. Fecha aspas. Muitos críticos não têm bases mais sólidas sobre quem cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente. Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Os reclamos provocaram o exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu então que, em vez de brincadeiras, ele era coisa séria. Vamos encerrando por aqui, deixando um forte abraço a todos e agradecendo a sua paciência e a sua visualização. Quero dizer também que seus comentários, suas opiniões são muito importantes, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais para, com o objetivo, melhorarmos o nosso trabalho. Muito obrigado e que Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Até lá.